Agora há pouco a Mônica Bergamo informou que o Mandetta vai lançar um livro. Tô ligado. Sobre os dias dele como ministro. E aí a gente estava pedindo sugestão de títulos pro ouvinte, né? Você que é editor sabe como é que isso funciona. É muito importante que a gente encontre um título atraente. Fundamental. Como é que é qual o último que chegou aí, Felipe? Aqui, Covarde 17. Mas o meu preferido é o do Ronaldo Palmeira, mandou pelo Twitter. Memórias de um ministro de milícias. Bom dia, Andreasa. Bom dia. Esse negócio de título é o seguinte, a experiência indica que se o título não vem pronto via autor de partida, no momento da entrega do texto, ele surgirá com vigor à medida em que, lendo e trabalhando no texto conjuntamente, editor e autor encontrarem um caminho. Não tem muito mistério, não. O ministro Mandetta vai chegar lá. Mas, ô Mandetta, tem um monte de gente prometendo livro aí e que promete, assina contrato com a editora, ganha um adiantamentozinho e não entrega nunca, hein, Mandetta? Não faz isso não, que é feio. Chegou o médico e o monstro. Olha. Médico e o monstro. Os ouvintes são ótimos. Meu Deus. O Andreasa vai atualizar o diário da crise do coronavírus em Brasília. O que temos de novo, Andreasa? Então, pessoal, ontem, segunda-feira, foi um dia especialmente confuso, né? Ou melhor, um dia para confundir o espectador, o cidadão, o jornalista, aquele que ainda não identificou também o padrão de operação do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Começou com o presidente afrouxando a corda, depois daquele avanço territorial autoritário no domingo, aquele discurso em ato de hostilidade às instituições de frente ao QG do Exército. Então, depois de se associar a tudo isso, depois de se associar e falar e discursar para uma plateia que pedia intervenção militar, que falava em algo como o AI-5, que queria fechar Congresso, fechar Supremo Tribunal Federal, o presidente se apresentou na manhã de segunda como a personificação da Constituição, como se fosse ele próprio o Estado de Direito. E aí a gente vê que até para defender as instituições da República, para quem acredita nesse tipo de defesa, estruturas, no caso, as instituições republicanas, que têm a impessoalidade como valor, até nesse momento o presidente Bolsonaro recorre à linguagem populista, né? Eu sou a Constituição. Na porta do Alvorada, onde se deu essa fala, ele recorreu também à linguagem patrimonialista, que é tipicamente brasileira, mas que nele é algo que exala, né? Nele, nos filhos, na família, no modo como apadrinha políticos, né? Até é curioso ver bolsonarista acusando o clã Sarney, o clã Collor, quando na verdade estão eles mesmos constituindo uma nova corte. Então ele falou, né, para dar uma bronca em apoiadores que ali falavam sobre o fechamento do Congresso e do Supremo. Aqui é a minha casa e a sua casa. Aquilo ali, o Palácio da Alvorada, é a residência da Presidência da República. Não é casa de fulano, cicrano, não é casa do presidente de ocasião. É uma das sedes, casa, residência oficial da Presidência da República. Certamente não é minha casa, certamente não é a casa daquele cidadão que estava ali. A casa daquele cidadão que estava ali é o Parlamento, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional diariamente atacado pelo presidente da República. Mas eu fico imaginando a cabeça daquele apoiador especificamente, né, como símbolo, que na véspera certamente estiveram lá na porta do quartel-general do Exército, gritando contra o Supremo, contra o Congresso Nacional, e que ali, na segunda-feira, tomou um pito do presidente por pregar aquilo que pregara no dia anterior com a adesão do presidente. Imagina como fica a cabeça desse cara, o grau de confusão, porque a palavra é essa, confusão. Isso porque esse sujeito certamente não sabe que o seu presidente, aquele que diz que não negocia, está negociando uma barbaridade, como se vê na adesão. Certamente não por amor, certamente não em função de um projeto republicano de transformação, de reforma do Estado, do senhor Roberto Jefferson. Então a segunda-feira começou assim, dessa maneira. E aí terminou com um dito erro, algo absolutamente imperdoável do Ministério da Saúde na contabilidade de mortos pela Covid-19. Vocês já cobriram isso largamente. É um assunto seríssimo. A pasta anunciou
383 mortes para depois acusar erro de digitação. Quer dizer, o Ministério da Saúde, lidando com algo tão grave assim, comete erro de digitação, sem revisão para falar o editor aqui, sem copydesk para falar o editor aqui, sem que qualquer um olhasse e divulga esse número, 383 mortes para recuar. Erro de digitação, é sempre assim, né? Aliás, outro dia o Paulo Guedes também, o Ministério da Economia, cometeu um erro de digitação, aquela malfadada MP que o presidente teve que recolher. E aí nós chegamos ao número de 113 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, número divulgado ontem. Num momento como esse, de profunda desinformação, esse é o típico equívoco que serve, aqui eu vou bater na tecla de todo dia, que serve à confusão e aos propósitos de desmobilização imediata do isolamento social. Nem digo que foi de propósito, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o erro foi proposital. Mas o fato é que serve a um propósito, por acaso, de quem quer desmobilizar a quarentena. Vocês sabem que eu não acredito nesses números. E eu já disse, já escrevi e vou repetir aqui. Para mim, a subnotificação é política de Estado. Vou sublinhar aqui para vocês. Para mim, a subnotificação é política de Estado. Aí, de repente, é como se a tal curva, que ninguém sabe onde está, desafio a autoridade a dizer onde está a tal curva, que se quer achatar. De repente, é como se a tal curva estivesse em declínio, como se ela tivesse sido contida. É isso mesmo. Nessa entrevista de que tratamos anteriormente, a entrevista muito boa da Mônica Bergamo na Folha com o ministro Mandetta, ele fala em curva domada, mas não falava quando era ministro. Fala agora, mais uma vez fazendo política. Esses números divulgados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias municipais e estaduais não são consistentes, não são compatíveis com o movimento nas portas e dentro dos hospitais, dos cemitérios, dos necrotérios. Não são. Há relatos de médicos a esse respeito. Mas o fato é que essa estratégia capenga de isolar corretamente as pessoas sem testá-las em massa resulta em ilusão, em cegueira estatística. Eu vou bater nesse ponto aqui todos os dias. E presta o já citado serviço ao discurso da gripezinha, do resfriadinho e da flexibilização da quarentena. O povo nas ruas agora, nesse momento, para se chocar provavelmente com o pico da disseminação da doença, de modo que eu vou perguntar ao Ministério da Saúde novamente, como perguntava na gestão do Mandetta e continuo perguntando. O pior já passou, como disse o presidente da República? Porque os números que o Ministério da Saúde apresentam vendem essa ideia de que o pior já passou. Onde estamos? Quem vai me dizer em que lugar da tal curva a ser achatada nós estamos? Porque eu não admito, não vou admitir esse papinho, coisa de economista da saúde, de saída planejada, até que seus defensores, seus difusores possam vir a público, matar no peito e responder a velha lista de perguntas que eu faço aqui nessa coluna todo santo dia, e peço perdão por encher o saco do ouvinte. Quantos testes se faz diariamente no Brasil? Quantos testes já se fez no Brasil? Esse número não existe, ninguém sabe apresentar. Quantos testes se pretende fazer doravante? Porque eu só vejo promessa. São milhões de testes comprados e milhões de testes chegando e milhões de testes por vir e milhões de testes a serem aplicados que nunca são. Não há saída transparente, com segurança, sem que se teste a população para valer. Essa já era a falha da gestão do Mandetta e parece que continuará sendo na gestão do Tais. Senhor Nelson Tais, por favor, me surpreenda. E não me venham com a conversinha de que não há testes no mercado. Ninguém quer que o Brasil teste como a Alemanha. Essa não é a nossa realidade. Nós não somos a Alemanha. Mas precisa testar com menos de 300 habitantes por milhão? Precisa testar menos que o Chile? Precisa testar em padrão do Togo, como lembrou a Sheila Magalhães, padrão africano de país miserável? Onde está o Itamaraty para fazer diplomacia e as gestões necessárias para conseguir os testes? Ô Ernesto Araújo, para de conspirar contra o globalismo e vai trabalhar. Cadê o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes? Cadê a produção nacional de testes, de soluções biomédicas para um problema como esse? Não tem, é claro que não tem. Cortam investimento, cortam bolsa, cortam dinheiro para pesquisa. Aliás, não só o governo Bolsonaro, é uma prática do Brasil, o assassinato da nossa autossuficiência científica. É isso que está em curso no Brasil. Por que a gente não se antecipou? Sabíamos que essa gente da Covid-19 no mercado internacional não podem servir de desculpa.
errados, testados para Covid-19, ainda não tiveram em todo o país tamanho da fila de espera para exame laboratorial de testes em... Que frase de efeito, hein? Gostei do encerramento. Até porque, Andreasa, na falta de números, a gente tem que fazer certas regras de 3 aqui. Pegando Itália e Brasil, por exemplo. Quando a Itália iniciou as desculpas, tudo que estava acontecendo lá parecia uma coisa de ficção pra gente. Olha, agora os restaurantes têm que manter 1 metro de distância entre as mesas. Nossa, nunca vi isso. Agora fecharam os monumentos. Uau! Agora fecharam os restaurantes. A gente via aquilo como uma coisa tão distante. Agora fecharam o país. Ninguém mais entra, ninguém mais circula. E a gente aqui vivendo a nossa vidinha nesse sistema e já tá pensando em sair. Sem uma temeridade, Andreasa. Os países europeus que já programam a sua... É o nosso caso. Andreasa, um abraço a você, até amanhã. Um beijo, Sheila Roqueirona, hein? Gostei. Beijo. Tchau.